Paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, irmãs, amigos do Facebook e redes sociais, né? Mais uma vez estamos aqui para meditarmos na gloriosa e santa palavra de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus, o seu Filho, do Espírito Santo, Deus presente. Estamos aqui hoje, meus irmãos, né, com alegria, ousadia, paz, serenidade, né? Confiança em Deus, esperança, para meditarmos aqui acerca do jejum, né? Uma questão que foi dirigida a Jesus acerca do jejum. Naquele tempo, né, os discípulos de João jejuavam, os discípulos dos fariseus jejuavam. Então eles foram perguntar a Jesus por que os discípulos de Jesus naquele tempo não jejuavam ainda, né? Então nós vamos ler aqui a palavra de Deus, né, no livro de Marcos, capítulo 2, verso 18 ao verso 22, né? Vou ler aqui 5 versículos, né, da palavra de Deus para ter uma referência, uma base bíblica para a mensagem a qual nós vamos meditar aqui hoje. Então aqui diz o jejum, né? Marcos 2, 18 em diante. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das boldas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Então aqui, meus irmãos, né, uma palavra muito maravilhosa da parte do nosso Senhor Jesus, nosso Deus, né? O grande inspirador, meus irmãos, das Escrituras é o próprio Espírito Santo. Ele inspirou homens, né, a escrever a Bíblia, tanto a Torá, né, o Velho Testamento, como o Novo Testamento, que foi dado por Jesus Cristo, o Novo Testamento, né, João ali 6:51, né, 1 Coríntios 11 fala, né, o Novo Testamento, né, escrito pelo sangue de Jesus. O Velho Testamento, né, foi, né, dado ali por Moisés, né, João 1, o Evangelho de João 1, né, 17, o próprio João Batista fala acerca, né, que a lei foi dada por Moisés, mas a graça, né, e a verdade foi dada por Jesus Cristo. Moisés trouxe a lei dada por Deus, por intermédio dos anjos, né, no Monte Horebe, escrita ali pelo dedo de Deus, nas tábuas de pedras, né? Mas Jesus nos deu a graça, né, e a verdade, escrita por Deus nas tábuas do nosso coração, né, flexível, né, coração de carne. Ezequiel, né, cumpriu aí o que Ezequiel disse lá, né, Deus falando: darei a vocês coração de carne, escreverei os meus mandamentos na tábua de vosso coração. Então Jesus hoje, ele é superior a Moisés, ele nos deu, né, a graça e a verdade. Ele mesmo é verdade, João 14:6, né? Então nosso coração hoje é as tábuas da lei do Senhor, escrita pelo próprio Espírito Santo em nós. Deus nos deu o Espírito Santo, Atos capítulo 2 ali, né? Moisés deu lá as leis, escritas em pedras, em tábuas de pedras, cravadas pelo dedo de Deus. Foi glorioso, foi maravilhoso. Mas Deus nos deu agora, né, a lei do Espírito de vida, Romanos 8, gravada em nossos corações, né, escritas pelo próprio Espírito Santo de Deus, dado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele falou: vou para o Pai, rogarei o Pai, Ele vos dará outro amigo, outro consolador, né, o Espírito de verdade, tá vendo? A verdade, que o mundo não vê nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco. Em Filipenses, Paulo chega a chamar o Espírito Santo de Espírito de Jesus Cristo, né? Ali em Filipenses, né, Paulo fala, né, Filipenses capítulo 1, Paulo fala, né, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, né? Então o Espírito Santo foi dado por ele. Jesus é a própria fonte da água da vida mesmo, é a fonte do Espírito Santo.
né? Por isso que ele falou com a mulher lá na beira do poço, né? Se você conhecesse o dom de Deus, quem fala contigo, você me pediria, eu te daria água da vida. Então o Espírito Santo, ele jorra através do próprio Senhor Jesus, né? Ele mesmo é a fonte da água da vida, ele mesmo é a vida, a ressurreição e a vida, João 11, né? Então o Espírito Santo de Deus, ele é vida, é a vida de Deus, jorrada através do próprio Senhor Jesus, é o Espírito do Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus, né? Então Paulo fala em Filipenses capítulo 1, né? O Espírito do Senhor Jesus. Ele considerava as suas prisões, por exemplo, né? Estava preso em Cristo, né? Preso por Cristo, em Cristo, né? Para pregar o Evangelho. Então aqui hoje nós vamos falar, meus irmãos queridos, no livro de Marcos, né? Capítulo 2, 18, né? Que falou sobre o jejum, nós já lemos aqui, né? Que ali, meus irmãos, né? Os discípulos que seguiam João, né? Os aprendizes de João, né? Estavam ali aprendendo, né? Ali acerca do batismo, do novo nascimento com João. Eles seguiam a João e jejuavam. Porque era um costume jejuar desde o início do mundo, né? Desde Enos, ali já jejuavam. Para buscar a presença de Deus para si, era através do jejum. O jejum busca a presença de Deus, busca justamente o Espírito Santo para si. Eles conseguiam, né, a presença do Espírito Santo de Deus através do quê? Do jejum mesmo. E aí os discípulos de João jejuavam para ter a presença do Espírito Santo em si. Os fariseus também, né, os que seguiam realmente de bom grado o Evangelho, né, de Deus, né, do judaísmo, buscavam também através do jejum a presença do Espírito Santo para si. Mas ali os discípulos de Jesus não jejuavam, porque era para buscar a presença do Senhor mesmo para si, o jejum. Jesus já estava com eles. Então ali, enquanto Jesus estava com eles, não precisava de jejuar mesmo, porque Jesus estava com eles. O livro lá de Gênesis fala que Enos começou a invocar o Senhor. Né? Fazer o que? Jejum e oração para buscar a presença de Deus para si. Mas ali Jesus estava, né? Deus em carne estava presente ali. Que está lá em Isaías 9,6, Jesus é Deus forte, é Deus em carne, né? João capítulo 1 também fala que a palavra, né, estava com Deus e é Deus, né? Então Jesus estava com eles, com os discípulos. Então ali estava Deus em carne com eles. Então não era necessário os discípulos de Jesus buscar, né, através do jejum, a sua presença. Seria incoerente, né? Porque ele já estava com eles, né? Então aqui Jesus revelou um grande mistério, meu irmão. Foi aqui um grande mistério, né? Revelado por Jesus aqui, né? Para os fariseus que mandou fazer a pergunta aqui, ó. Vamos ver para você ver, né? Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram-lhe: por que jejumam os discípulos de João e os dos fariseus não jejumam? Não jejuam os seus discípulos? Eles fizeram uma pergunta para Jesus, né? Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das boldas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Então, meus irmãos, né? Ali ele comparou a um casamento, né? Os filhos das boldas, né? Os filhos do casamento podem jejuar enquanto o esposo está presente? Ele comparou uma festa de casamento. A festa de casamento, meus irmãos, come e bebe à vontade, né? Não tem assim, né, economias, não. Se você for ver essa mesma passagem aí em outros livros da Bíblia, você vai ver a comparação de Jesus ali, né? Em Mateus, por exemplo, tem novamente essa passagem, né, que nós lemos em Marcos, né, 2,18. Mas em Mateus 9,14, em Lucas também 5,33, tem nessa mesma passagem, ele compara o casamento. E quando o esposo está ali, a esposa, né, não se economiza não, meus irmãos. Os filhos das boldas é o que? Simboliza a igreja. Jesus é o esposo. A igreja é a noiva. E ali estava o esposo com eles, com os filhos das boldas do cordeiro. Estava com, né, ali, o cordeiro estava com eles. O esposo estava, que é o próprio Jesus. É o próprio Deus em carne. João, né, ele não era o Cristo. Por isso que os seus discípulos jejuavam. Ele mesmo falava: eu não sou o Cristo. Ali no livro de João, né, Evangelho de João, os fariseus mandou perguntar para ele quem era ele. Ele falou, né, eu não sou o Cristo. Eles perguntaram: você é um profeta? Eu não sou. Você é Jeremias? Não sou. Você é Elias? Não sou. Então quem é você então? Ele falou: eu sou uma voz que clama no deserto, que Isaías disse. Eu sou uma voz clamando no deserto para o arrependimento das pessoas, preparando o caminho, né? Malaquias capítulo ali 1 em diante fala, né? Eis que eu envio meu anjo, né, para preparar o caminho antes que venha o Senhor ao seu templo,
o mensageiro da aliança, o anjo da aliança. A palavra anjo, meus irmãos, pode simbolizar guardião, pode simbolizar também mensageiro. Gabriel, o mensageiro. Miguel apresenta como guardião, como príncipe, como imagem de Deus. O nome Miguel quer dizer imagem de Deus. Por isso que você vê em Apocalipse, Miguel e seus anjos combatem contra o dragão e seus anjos. Esse Miguel que ali Apocalipse fala é o próprio Senhor Jesus. Que quer dizer, Miguel, a imagem de Deus, semelhante a Deus. Então ali aquele Miguel ali, lá não chama anjo, fala Miguel, combate contra Satanás e seus anjos. Miguel e seus anjos, E Daniel lá fala, que Miguel levantará Miguel, Daniel 12, vosso príncipe, quer dizer, vosso rei. Então Miguel quer dizer o que? A imagem de Deus, Miguel, vosso príncipe, quer dizer, a imagem de Deus, o seu príncipe. Quem é Jesus? É a imagem de Deus. Então é um grande mistério, meus irmãos. Daniel é um grande mistério sendo revelado. As pessoas querem comparar Miguel com anjo comum. Miguel já é anjo do concerto, já é anjo, é arcanjo, é anjo do concerto. Já simboliza o próprio Senhor Jesus. Então quer dizer, a imagem de Deus. Paulo fala, 2 Coríntios 4, ali, que Jesus é a imagem de Deus. Em Timóteo também ele fala que Jesus expressa a imagem de Deus, o Deus invisível. O próprio João, capítulo 1, fala, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho viu. Ele revelou a quem ele quis revelar, ele revelou ao Pai. Então lê o Evangelho de João para você ver. Falando que Jesus, ele é a própria também imagem de Deus. Então Jesus é tudo, meus irmãos, Jesus é tudo. Ele não é apenas um servo, ele é tudo. Ele é o verbo, ele é a palavra de Deus que estava com Deus, Deus Pai. E ele é Deus, lá fala, João 1. E nada do que fez se faria sem ele. Então ele participou, ele participa. A criação foi feita nele, por ele e para ele. Então ele é a base de tudo, ele é o pino principal. Jesus é o pino principal, meu irmão. Veja o tamanho da grandeza do pino principal de Deus. Se fez carne e veio aqui e habitou conosco, meus irmãos. João tocava nele, João, o apóstolo abraçava Jesus todo dia, só vivia abraçado com Jesus. Quando ele chega lá em Apocalipse, lá no céu, já não tem como ele abraçar Jesus, ele cai aos pés dele, porque lá Jesus está glorificado, está no trono da glória. Ele está, como Deus, glorificado. Até ele veio como Deus em carne, mas ele estava encoberto pela humildade. João, ali, Isaías 53. Então veja, meus irmãos, o tamanho de uma grande revelação que tem aqui, só mesmo nesses versículos que nós lemos aqui. Uma pergunta acerca do jejum. Jesus revelou toda uma escatologia ali para... a resposta que ele deu foi uma escatologia, meus irmãos. Para... quem perguntou para ele ali, os discípulos de João perguntou e os fariseus perguntaram. Por que jejumam os discípulos de João e os dos fariseus, mestre? E os teus discípulos não jejumam? Aí ele falou, Aqui respondeu, Podem, porventura, os filhos das boldas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar, tá vendo? Então eles não precisavam jejuar enquanto Jesus estava com eles. Porque jejum, a propósito é trazer a presença do Senhor. E Jesus já estava com eles, materializado ali, personificado. O verbo se fez carne, ele estava com eles. Eles provaram dele, tocaram nele, testificaram dele, conversaram com ele, comeram com ele, aprenderam dele. Então, meus irmãos, era incoerente eles jejuar enquanto Jesus estava com eles na terra. Mas aqui Jesus fala, mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão naquele dia. Falou o quê? Que o esposo seria tirado de que jeito? Seria crucificado, como foi crucificado. Foi crucificado pelos homens, inspirados por Satanás, foi crucificado. O justo sendo condenado, porém já era propósito do Deus Pai isso acontecer para justificar nós que ainda estávamos em pecado, estavam mortos em pecado. Romanos 3, todos pecaram e foram destituídos, caíram da glória. Mas Deus é fiel e verdadeiro para sempre. Ele enviou seu Filho, João 3,16, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus ali já estava a personificação de Deus diante deles. Era o esposo, era o marido da igreja.
Era o marido da Israel verdadeira, estava ali com eles. Veja o tamanho da escatologia que foi revelada aqui, meus irmãos, nesse Marcos aqui 2:18 ao 22. Veja o tamanho da escatologia que está aqui, meus irmãos. As pessoas se preocupam tanto em interpretar o Apocalipse, não ver o tamanho da escatologia que está aqui, nessa resposta de Jesus, em Marcos 2:18 ao 22. Então a Bíblia toda é um livro escatológico, de coisas que aconteceram já, que estão acontecendo e que vão acontecer. Mateus 24, por exemplo, é uma escatologia pura de coisas futuras. Inclusive coisas que já aconteceu também 70 anos depois da morte de Jesus, e coisas que vão acontecer também no período da grande tribulação e tudo, e no juízo final, e tudo. Então veja a escatologia, a Bíblia é a escatologia de Gênesis e Apocalipse mesmo. Isaías está escrito que Deus é aquele que anuncia o fim desde o começo. Desde o começo Deus já anuncia o final das coisas. E Salomão disse, é melhor o final das coisas do que o início delas. Porque no início às vezes a gente não está entendendo, mas no final você vê o resultado, você entende. Foi por isso que eu passei por aquilo, por isso que eu passei por aquilo outro, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, Aqui no próprio Evangelho de João ele fala isso. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E lá em João capítulo 5, primeira carta de João 5:4, ele fala, todo aquilo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Então estava dizendo para ter fé nele, eu venci o mundo, tenha fé em mim que vocês vencem, porque é através de mim. Porque na verdade eu venci o mundo, então vocês tendo fé em mim, vocês vencem, porque vocês estão acobertados por mim, protegidos por mim, vocês são meus protegidos. Os reis tinham protegido, meu irmão, tinha as pessoas que eles protegiam, Davi, por exemplo, protegeu ali Mefibosete, trouxe Mefibosete para sua presença, e alimentava ele na sua mesa. Então nós estamos aí como aqui, Jesus dizendo, que o esposo está com eles. Então ele estava protegido pelo esposo na terra, já como Mefibosete estava protegido pelo rei Jesus, rei Davi. Ali os discípulos estavam protegidos, tinham uma cobertura espiritual de Jesus. Ele jejuava por eles, ele orava por eles, ele dava virtude para eles, para expulsar demônio, isso, aquilo, outro, Chegou um momento que os discípulos não tiveram nem autoridade de expulsar certo demônio, mas Jesus falou, nesse demônio só sai com jejum e oração. Então Jesus já estava jejuando e orando naquela época, então ele expulsou aquele demônio. Os discípulos não puderam, mas ele pôde. Mas ele ensinou eles, quando o esposo for tirado, vocês vão jejuar e orar, e vai ter autoridade de tirar esses demônios também. Por isso que aqui está dizendo, meus irmãos, mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. Que dias foram esses? Foi o dia, Jesus foi crucificado, morto, sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, apareceu por discípulos durante 40 dias, ainda dando instruções para eles. Atos capítulo 9, foi elevado ao céu, falou com eles, todo poder me dado em cima do céu e embaixo da terra. Deu autoridade para Pedro, seu primeiro pastor, Falou com ele se ele tinha amor, ele falou que tinha amor, até chorar, Tenho amor, Senhor, eu te amo, Senhor, tu sabes. Então Deus quis, um líder amoroso. Pedro falou, eu amo, Senhor, Ele falou, apacenta minhas ovelhas, então, E aí Pedro se tornou o primeiro pastor ali, levantado por Jesus Cristo para pastorear as ovelhas, representando Jesus. Jesus é o verdadeiro pastor. Pedro ficou representando Jesus. Todos os pastores, meus irmãos, são representantes de Jesus na terra. Todos os pastores verdadeiros, meus irmãos, que não são lobos, não são mercenários, eles são representantes de Jesus na terra. Por isso que eles têm muita autoridade, como Moisés recebeu autoridade ali no livro de Gênesis, Êxodo 3, ele recebeu autoridade de Deus. Deus falou, eu te dou minha autoridade. Então quem é pastor verdadeiro, pregador verdadeiro de Deus, ele tem a autoridade de Jesus. Tem a chave do reino, tem a chave de Davi nas mãos. Abre, ninguém fecha, fecha, ninguém abre. Jesus falou, eu dou vocês autoridade. Quem vocês reter o perdão será retido. Quem vocês perdoar será perdoado. Ali, Atos capítulo 5, Pedro, com a autoridade de Deus, foi condenado ali, Safira e Ananias à morte, porque eles mentiram para o Espírito Santo. Então ali é autoridade. E teve pessoas que Pedro ressuscitou, Dorcas, ele orou por ela, ressuscitou. E Ananias morreu, ele reteu o perdão, Ananias morreu. Dorcas, ele liberou a unção da vida, e ali Dorcas foi ressuscitada, porque Pedro tinha a representatividade de Cristo na terra.
Era um cristão, um pequeno Cristo, um ungido do Senhor, um pastor representando, né, o pastor dos pastores, o sumo pastor, que é o nosso Senhor Jesus. Então Pedro foi o primeiro ali a Jesus liberar sobre ele essa unção, né, essa autoridade de ser o pastor da igreja, apacentar as ovelhas de Cristo. Depois disso levantou, né, sucessivamente vários pastores, né, inclusive Deus me deu essa graça de ser um pastor também, né, aqui pregando para meus irmãos queridos, com autoridade e representatividade de Cristo, o nosso Senhor. Então ele falou, né, dias virão que o esposo será tirado, então os discípulos jejuarão, meus discípulos jejuarão. Então você vê que ali já tinha, meus irmãos, né, uma diversidade denominacional. Tinha os discípulos de João, né, tinha os discípulos dos fariseus e tinha os discípulos de Jesus. Né? João não era o esposo, seus discípulos jejuavam. Os fariseus não eram o esposo, seus discípulos jejuavam. Jesus era o esposo, seu discípulo não precisava jejuar enquanto ele estivesse presente. Porque o jejum é justamente para buscar a presença de Jesus, através do Espírito Santo. Então ali os fariseus que eram sinceros recebiam a presença do próprio Senhor Jesus pelo seu Espírito Santo. Os discípulos de João Batista recebiam a presença do próprio Espírito Santo, né, e a presença de Jesus pelo jejum. E Jesus já era Deus personificado ali, já tinha a forma de Deus, não usurpando ser a Deus, né? Paulo fala isso nas suas cartas. Humildemente estava ali Deus encarnado, né? Juntamente com seus discípulos. Ele falou, será o momento que vai ser tirado o esposo, então, né, os meus discípulos também vão jejuar também, né, para ter minha presença, para ter meu Espírito Santo. E ali Paulo fala em Filipenses capítulo 1, né, pelo Espírito do Senhor Jesus. Quem deu o Espírito Santo foi o próprio Senhor Jesus. Rogarei ao Pai, Ele vos dará o Espírito Santo, outro Consolador. Ele não falará de si mesmo, não, falará de mim, tá vendo? O Espírito Santo de Deus não veio falar de si próprio, ele veio falar de Jesus. Jesus é a pessoa principal, meus irmãos. Né? Abaixo do Pai, ele é principal. É o príncipe de Deus. É Jesus Cristo. Então o Pai deu todo o poderio o Pai deu para Jesus mesmo. Só lá em 1 Coríntios 15 que Paulo fala que o Filho vai entregar o reino para o Pai, para que o Pai seja tudo em todos. Quer dizer, o Filho vai fazer todos nós alcançar a plenitude do Pai em nós. Né? Vai encher todos nós, a mesma coisa, né? Pegar aquele vaso, né, de azeite, né, que a viúva tinha, e tornou sobre os outros vasos, né? 1 Reis, 2 Reis 4, e todos os vasos foram cheios. Então Jesus é aquele vaso, meus irmãos, ele vai encher todos nós com a plenitude do Pai, para que o Pai seja tudo em todos. Vai entregar o reino ao Pai, vai liberar para nós ser cheio do Pai, cheio do Espírito. O Pai é Espírito. O próprio Jesus falou com a mulher, né, samaritana, o Pai é Espírito. Ele busca aqueles que adoram a Ele em Espírito e em verdade. Então o próprio Senhor Jesus é o vaso cheio, que vai encher nós todos com o próprio Pai. Todos seremos plenos. O Pai será tudo em todos. 1 Coríntios 15. Isso vai acontecer o quê? Pela ressurreição. Vamos ressuscitar com o corpo glorioso para receber toda a plenitude do Pai. Os mortos serão ressuscitados para também ser transformados e cheios da plenitude do Pai. E ambos viveremos para sempre felizes com Jesus, com o Pai e com o Espírito Santo. Então veja o tamanho da escatologia de uma resposta de Jesus aqui. No livro de Marcos, capítulo 2, 18 ao 22. Perguntaram a ele, por que os discípulos de João jejumam? Por que os discípulos dos fariseus jejumam? E os teus discípulos não jejumam? Ele falou, enquanto o esposo está com eles, não tem que jejuar. Enquanto a festa de casamento está acontecendo, meus irmãos, não tem que economizar, não. É comes e bebes mesmo. Depois que passar a festividade de casamento, aí o noivo, a noiva pode até economizar, para, né, adquirir mais coisas da sua vida. Mas durante a festa, não. Eles têm que abrir a mão mesmo, fazer uma festa de arromba, como diz o outro, né? Então Jesus comparou a sua presença ali com os seus discípulos como uma festa de casamento, onde os discípulos podiam comer e beber à vontade, né? O noivo é Cristo que estava servindo a eles. Jesus falou, eu não vim ser servido, eu vim servir. Então mesmo o noivo veio servir os discípulos. Então veja como o reino do céu, mas tanta humildade no reino do céu, o próprio Jesus é tão humilde. O rei veio servir os seus súditos, né? O esposo veio servir a noiva do cordeiro, que é a igreja. Então ele falou, mas vai chegar o tempo que eu vou ser tirado, né? Tirado através do quê? Da morte, foi crucificado. Então ele saiu da terra,
Foi cortado da terra. Isaías fala, ele foi cortado da terra. Quem poderá contar seus dias? Pois foi cortado da terra. Foi rejeitado da terra. Como Elias, né, foi rejeitado por Jezabel. E ali Deus levou ele vivo. Quer dizer que ele foi rejeitado da terra. A terra rejeitou ele, então o pai pegou ele para si. Enoque, né, andou com Deus, com a fidelidade, Deus tomou para si. A terra nem era digna mais de Enoque andar em cima dela. Assim Jesus quando ressuscitou, você vê que ele ficou 40 dias na terra, né, fisicamente novo e tudo, ressurreto, mas físico também, que ali até Tomé tocou nas suas feridas. Mas depois ele foi tirado da terra, porque não é mais a terra digna dele, né, fisicamente aqui, visivelmente. Hoje quem vê ele é nós, que somos espirituais, vê pelas visões. Ele pode até aparecer, materializar para nós, que somos servos dele, mas o mundo mesmo só vai ver ele agora, né, Mateus 24, o grande sinal do céu. Jesus vindo com todos os seus anjos, com grande poderio e glória. E aí as nações vão ver ele e vão até lamentar. Caia sobre nós, monte, nos esconde da face dele, da ira do Deus Todo-Poderoso. Então eles vão ver ele com lamento mesmo, porque o ímpio não é digno de ver a Deus. Eles vão ver ele tendo certeza da condenação. Então isso será triste para eles, mas nós vimos o Senhor já hoje, Deus apresenta para nós visões, revelações, sonhos, até arrebatamento, como Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, o João foi. Mas veremos ele e moraremos com ele para sempre. Quando ele manifestar nas nuvens, o grande sinal, será arrebatado para ele os vivos transformados, os mortos ressuscitados transformados também. E aí os ímpios vão lamentar, chorar. E aí vai ter até exército do diabo querendo enfrentar Jesus e vai ser mortos pela espada que sai da boca dele. E terá uma grande mortandade humana na terra, de grandes, pequenos, servos e livres. E as aves do céu vão se fartar da carne dos tribunos, dos ímpios que não quiseram aliança com o Senhor. Então o tempo de fazer aliança com o Senhor Jesus é agora, meus irmãos. É agora. Pedro fez aliança com ele, João, André, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Matias. Então você também tem que fazer aliança com o Senhor. Veja o tamanho da escatologia aqui nessa passagem que nós lemos aqui. Marcos 2, 18 ao 22. Então ele falou, né? Então hoje nós jejuamos, hoje nós oramos. Para quê? Para trazer a presença do Espírito Santo até nós. Para reter em nós o Espírito Santo. Tem que jejuar, tem que buscar. Ali foi dado, meus irmãos, né? Atos 2, mas os irmãos estavam fazendo o quê? Estavam jejuando e orando. Estavam esperando a promessa, o quê? Jejuando e orando. Ali cumpriu o Salmo 40, né? Esperaram com paciência no Senhor. Até que o Senhor, né, inclinou para eles, ouviu o clamor deles, derramou o Espírito Santo sobre eles ali. Cumpriu a promessa, Joel capítulo 2, em Atos capítulo 2, foi derramado o Espírito Santo. Os irmãos estavam lá de braços cruzados? Não, estavam jejuando, orando, em vigília, em orações. Então, para ter o Espírito Santo, tem que trabalhar, meus irmãos. Paulo falou, quem não trabalha, não coma. Quem não trabalha, não coma. Não tem, né, espaço para preguiçoso no reino do céu, não. Tem que trabalhar. Trabalhar pelo reino, orar, jejumar, buscar, evangelizar, fazer as obras, ajudar o próximo, fazer favores, doar-se próprio ao próximo. Então, o reino do céu, o povo mais trabalhador que tem é o povo de Deus, meu irmão. Eles trabalham pelo reino, trabalha, né? Por exemplo, o nome de diácono, por exemplo, é servente. Ele serve as mesas, ele serve as viúvas, ele serve os necessitados, serve. O próprio Jesus foi um diácono, meu irmão, ali no Isaías 42, ele veio como servente, um servo. Ele falou, não vim ser servido, eu vim servir. Então ele apresentou como diácono. E o nome diácono vem do grego, quer dizer servente, ele veio servir. Então o crente todo crente é diácono, meu irmão, é servente. Né? O nome pastor quer dizer pai. Então tem vários títulos, mas a mesma pessoa, quer dizer, na mesma hora que ele é um pastor, ele é um diácono também, ele é um servente. Ele não veio ser servido na terra, ele veio servir. Ele não é rei para ser servido. Jesus aqui na terra já era o rei, mas ele não foi reconhecido na terra, porque o reino dele não era da terra, ele falou com Pilato, meu reino não é daqui. Então ele veio servir aqui na terra, veio como servo, Isaías 42. Mas lá ele é Senhor, lá no céu. Mas serviremos ele, né? Apocalipse 6, ali 9, né, os mártires, né, os 144 mil servindo a ele, seguindo ele, servindo ele, cantando um canto que ninguém sabe senão a eles. Apocalipse 7, 9, né, a grande multidão também servindo a Deus, constantemente diante dele, com vestes brancas, palmas nas mãos. Servindo quem? O rei que está no trono, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Então, meus queridos irmãos, né, veja como grande é a Bíblia. A Bíblia é a escatologia de Gênesis, Apocalipse.
É o livro da grande revelação, a própria Bíblia. Não é apenas Apocalipse, que é o livro da revelação. É toda a Bíblia a grande revelação de Deus. Ela é a boca de Deus falando com o ser humano. Desde a Torá até agora o Novo Testamento, né? É a grande revelação de Deus. Então veja que Deus, né, te dê acesso a esse conhecimento tão vasto, vasto. A Bíblia é o livro mais, né, de mais sabedoria do universo. É a Bíblia Sagrada. O livro mais romântico que tem, o livro mais amoroso, o livro mais, né, que ensina, que tudo tem histórias, né, maravilhosas, é a Bíblia Sagrada. Então medita nela com amor, humildade, serenidade, né, crendo em Deus. Ele vai solver suas dúvidas. Você não entendeu o versículo? Peça a Deus para ele dissolver a sua dúvida. Ele prepara um céu para falar com você. Ou ele mesmo fala com você, te mostra versículos, né? Para você abrir ali, né, trechos que vai te responder. Porque a própria Bíblia, ela se responde. Ela tem concordância, né? É o mesmo Espírito Santo mesmo. Ele falou através da boca de vários profetas, patriarcas, profetas, sacerdotes, reis. Mas tem concordância, porque é o mesmo Espírito Santo operando todas essas coisas em todos. A palavra de Deus é Espírito, né? Efésios 6 fala a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela é a espada do Espírito, é a palavra de Deus, meu irmão. Então medita aí o que nós meditamos aqui hoje, né? Do jejum. Hoje temos que jejuar. Tem igreja que prega que não precisa jejuar, né? Porque eles não têm esse conhecimento, mas tem que jejuar. Jesus falou aqui, ó, quando o noivo será tirado, terá que jejuar. Para quê? Para trazer a presença de Deus para si. Aí você vê, né, os patriarcas, né, de Gênesis ali, fala, Enos, no tempo de Enos, começou a invocar o Senhor. Começou a jejuar e orar, para trazer a presença de Deus para si. Antes dele, né, Deus já se apresentava assim, porque tinha menos barreiras. Mas de acordo com o pecado nosso foi aumentando, foi surgindo barreiras. Isaías, né, 59 fala que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas aos vossos pecados que faz divisão entre vós e vosso Deus. Então quem está em pecado, mesmo, ele tem uma parede diante dele, Deus. Mas quando você entra em jejum, oração, arrependimento, se humilha, como está lá em 2 Crônicas 7,14, a parede cai por terra, o véu rasga, e você tem acesso a Deus. Então fica com essa palavra, meus queridos irmãos, compartilha ela com alguém aí, né? Assiste o vídeo todo, né? Deus será, né, grande para te ajudar, para te salvar, para te abençoar. A maior libertação vem através da palavra, meus irmãos. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32, né? Fazer oração com os irmãos aqui para nós encerrar essa live, né? Vamos orar ao Senhor. Deus querido e santo, abençoa cada irmão, cada irmã que vai acessar esse aqui, vídeo que eu vou deixar postado aqui na minha rede social do Facebook. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, fala com eles tremendamente. Esclarece para eles as suas dúvidas, ó Pai. Em nome de Jesus, revela para eles profundamente qual o grande sentido da palavra do Senhor Jesus. Qual o grande poder contido nela, a grande revelação dela, em nome de Jesus. Liberta eles através dessa palavra, da palavra, Senhor. Porque o Senhor disse, João 8,32, conhecereis a verdade me libertará. Quem liberta é a verdade, Pai. Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, Senhor. Cura pessoas, liberta pessoas, abre porta para pessoas, salva pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Deus abençoe todos vocês, meus irmãos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.